Quero convidar aqui o pastor José Ricardo. Para quem não conhece, o pastor José Ricardo, ele é fruto da casa, foi nosso seminarista aqui, foi ordenado na Igreja Batista aqui do Jardim Tarumã. Durante um tempo foi nosso missionário de missões estaduais, trabalhando na cidade, na metrópole, né? José Ricardo de Corguinho. Ele trabalhou ali durante um bom tempo. Inclusive, dia 17 agora, nós teremos um projeto de evangelização da cidade de Corguinho. Se você é voluntário, pode inclusive colocar o seu nome à disposição na secretaria da igreja e participar do multirão de evangelização e de trabalho na igreja de Corguinho. Você que é cabeleireiro, enfermeiro, você que tem uma profissão e pode de alguma forma abençoar a cidade, dia 17 nós estaremos lá de 8 horas da manhã, 9 horas até período da tarde, trabalhando na cidade de Corguinho. Então você pode dar o seu nome. Eu não estarei, mas a associação estará. E José Ricardo trabalhou lá em Corguinho, depois retornou para Campo Grande, mas indo já para Santa Catarina, e hoje pastoreia junto a uma equipe ministerial ali, junto ao pastor Rodrigo, na primeira igreja batista de Itajaí. Também trabalha com a juventude catarinense. Ele tem trabalhado acompanhando muitas igrejas, além da juventude, muitas igrejas que estão sem pastor no estado de Santa Catarina. José, uma bênção recebê-lo aqui, uma alegria sempre. Obrigado. Tá bom? Obrigado, tá, querido? Meu paizão aqui. Tudo bem, igreja? Boa noite. Graça, paz, misericórdia e bem da parte de Deus nosso Pai. É muito bom estar aqui em Campo Grande. Melhor ainda é estar aqui na igreja que, quando eu venho para Campo Grande, essa aqui é minha igreja. Fechado? Combinado? Essa aqui é minha igreja. Sempre bom estar aqui, agradeço muito. Estou aqui com a minha esposa, que eu conheci aqui nessa igreja. Gabriela, dali, dá um oi pro isso. O Rafa, meu primo também, né? Primo da minha esposa, e é meu primo também. Amém? Que bom. Que bom, é muito bom nós estarmos juntos aqui. Eu sempre costumo falar que quando a gente sobe para ministrar, ou seja, para cantar aqui, tem que ter aquele friozinho sempre. Por quê? Porque esse friozinho que a gente sente, fala-se, é sempre uma responsabilidade a gente compartilhar a palavra de Deus, porque a gente está falando por um solo sagrado, que é o coração de vocês. E nesse solo sagrado, que é o coração de vocês, a gente vai pisar hoje. A palavra de Deus vai pisar. E dentro desse tema, o eixo-chave aí desse mês, que só Jesus Cristo salva. Ele salva do quê? E para que Jesus salva? Será que a minha e a sua vida, essa mensagem do Evangelho, será que a gente pode reduzir a mensagem do Evangelho simplesmente à esperança de que Ele vai me salvar para uma vida futura? Será que Ele não quer nos salvar aqui e agora? Será que a mensagem do reino de Deus, quando a gente lê as Escrituras, que as Escrituras nos falam que o reino de Deus é chegado. Os evangelhos nos apresentam que o reino de Deus é chegado. É diminuir muito a mensagem de Jesus e é reduzir de tal maneira a vinda de Jesus, se nós falarmos de que a salvação, que essa salvação é para o futuro. Nós estamos reduzindo a mensagem de Jesus. Nós estamos reduzindo inclusive a vinda dele nessa terra. Porque ele veio para nos dar vida e em vida e abundância aqui e agora. Então ele quer me salvar. Ele tem salvação nessa noite. Amém? E ele quer te salvar não apenas para o além, para a vida futura, mas ele quer lhe dar uma vida abundante. E começa hoje essa vida abundante aqui. Nós cantamos uma das músicas aqui, é Vida aos Sepulcros. Ele nos traz esperança. Ele é esse Deus dos vales, mas das montanhas. Tudo nós entregamos a Ele. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos compartilhar aqui e olharmos para a vida de um encontro de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus são encontros de recomeços. São recomeços de salvação. O tema da mensagem de hoje é recomeçar é possível. Não sei se você vai conseguir projetar ali.
recomeçar é possível recomeçar. E esse recomeçar, ele se dá em qual momento? Em que momentos? Quais são os momentos que são momentos de recomeços? Numa perda. Perder alguém amado, amada, é um recomeço. Você ter um novo desafio profissional é um recomeço. Você sair de um leito, de uma cama, de um hospital, é um recomeço. E nós vivemos ainda num período pós-pandêmico. E nesse período aqui, durante o ano de 2020, durante o ano de 2021, não foram poucas as vezes de que eu ouvi algumas pessoas falando, né? Pastor, Zé, alguns amigos, que falavam para mim, como está sendo difícil. Como é difícil, a gente afeta o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E eu falo, amém. Amém que a gente tem esse sentimento, essa sensibilidade de que algumas coisas não estão tudo bem. Porque se nós não tivermos alguns dos sentimentos, ou nós não tomarmos cuidados, nós podemos estar olhando para algumas situações de forma bem passiva e acharmos que está tudo bem quando são momentos de recomeço. Só que a gente acostuma com momentos de vida geralmente apáticas, momentos de vidas que geralmente a gente acha de que, bem, eu perdi tal pessoa, eu passei por essa situação, eu estou vivendo nesse estado e é nesse estado que agora o que me resta é apenas a morte. E hoje nós vamos olhar para um texto bíblico que fala exatamente sobre a mensagem de que recomeçar, ela é possível. Porque, irmãos, ninguém é linear o tempo inteiro. A linearidade não existe. Por que não existe, pastor? Porque, irmãos, vocês sabem aqui, alguns dos irmãos sabem, o meu sogro é membro dessa igreja. O irmão Darcy e a irmã Maria Isabel. E quando foi mês passado, ele ficou pela primeira vez foi internada, foi a primeira internação. E agora esse mês, nós estamos em setembro, né? Agosto, e ele ficou em julho internado. E eu fazia muito tempo que eu não ia num leito de hospital. E lá no leito de hospital eu via aquela tela do batimento cardíaco. E o batimento fazia pip, pip, pip. Significa que está tendo vida ali. Quando a gente vive momentos de linearidade, ou seja, quando se essa linha estivesse assim, ó, reta, linear o tempo inteiro, significa que a pessoa morreu. Rubem Alves, certa vez ele falou que ele estava num consultório odontológico, junto com uma outra pessoa, e quando o Rubem Alves chegou, nessa conversa, antes de ser consultado, tinha uma outra paciente que olhou para ele, e aí perguntou para o Rubem Alves, o que você faz? Aí ele falou, eu sou psicanalista. Aí essa senhora falou, eu estou tudo bem, a minha vida não tem problema nenhum, ok? Aí ele perguntou assim, quando é que foi o óbito? Quando foi o óbito? Se nós não temos problema, significa que nós já morremos. Então, nós precisamos entender que a nossa vida é feita de recomeços. O que nós precisamos tomar cuidado com o quê? Com os picos de euforia e com os vales difíceis. Porque a nossa vida é uma vida de altos e baixos. E esse Deus é o Deus dos nossos vales e dos nossos picos. E nós olharmos para as Escrituras e nós entendermos isso. De que Ele nos desafia o tempo inteiro a recomeçarmos. E hoje eu vou olhar aqui para esse texto, nessas duas óticas, de que recomeçar é possível nos nossos ambientes, onde eu e você sempre viveremos. No ambiente social, na sociedade. Haja vista esse momento aqui que nós estamos passando do Brasil, como já foi mencionado aqui. Obrigado. Muito obrigado. Esse momento nosso, desafiador, momento importante para o futuro da nossa nação. Esse caos aqui que a gente vive.
E não são poucos, e a gente precisa tomar muito cuidado. Não são poucos os momentos em que os nossos grupos de WhatsApp... Quem aqui faz... Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa confessar o pecado. Mas no grupo do WhatsApp da família, vocês já tiveram alguma treta sobre política? Teve gente que saiu do grupo já? Aí sai e volta, né? Aí passa aquele papelão, né? Sai e volta. Por quê? Porque a gente vive nesse ambiente social aqui. Eu quero olhar para esse texto, nesse aspecto do ambiente social, o impacto, o desafio de se recomeçar. E eu quero também olhar para a ótica do ambiente sentimental, do ambiente sagrado aqui do nosso coração. Olhar para a vida dessa pessoa que é confrontada de Jesus e a gente vê que o convite dele é sempre um convite de esperança, porque é somente nele que nós temos a salvação. Sublinhado isso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo de número 5, está projetado aí, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 15. Vamos orar antes? Santo Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Verdades aqui, ó Deus, serão compartilhadas. Que o Teu Espírito Santo, que está no nosso meio, use a vida de cada um de nós. Que a Tua mensagem caia em boa terra e que produza fruto. Fruto em abundância, fruto em escassez, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Verso 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude ao entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e entrar e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Amém? Jesus, ele está em Jerusalém, participando provavelmente, o verso de número 1 nos fala, provavelmente essa festa que Jesus, ele está participando, é a festa dos tabernáculos. Ou festa das cabanas, das tendas. Eles estavam celebrando uma festa, memorizando os 38 anos ou 40 anos, quando o povo ficou no deserto, dando voltas. E Jesus está nessa festa. E em vez de Jesus ficar celebrando a festa, para onde que Jesus vai? Jesus vai para um lugar próximo da porta das ovelhas, e ele é a ovelha. Por essa porta das ovelhas é por onde os animais passavam e eram sacrificados, e ele é a ovelha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E próximo desse lugar havia um tanque,
chamado Tanque de Betesda. Esse tanque, pode passar aí, esse tanque, ele tem 5, nós lemos aqui, 5 alpendres, ou 5 entradas. Nós temos aí então, onde é que estão, pastor? Mas onde é que estão os 5 alpendres, ou os pavilhões ali, né? Por onde as pessoas ficavam, os doentes ficavam ali. As pessoas ressequidas, as pessoas, porque é isso que significa o texto, está falando para nós. A gente tem nas 4 extremidades ali, que são esses pavilhões, exatamente, e no meio ali a gente tem. Por isso que o texto nos fala sobre 5 alpendres, ou 5 pavilhões. Esses 5 aí, porque todo o texto bíblico, quando a gente olha para as escrituras, por que 5 ali? Esse lugar era um lugar onde as pessoas eram batizadas, os pecados eram lavados, purificados, eles eram purificados aqui. E 5 alpendres ou 5 pavilhões é porque era uma memória. O relembrar, um significado dos 5 é fazer com que o povo judeu pudesse remeter ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então tem todo o significado judaico aqui por trás. E Jesus, ele entra. Em vez de Jesus ficar celebrando a festa, Jesus vai para onde? Jesus vai ao encontro de pessoas que estão no estado hostil. Gente sem esperança. Gente que precisa recomeçar. E o texto bíblico nos relata que Jesus, ele entra por esses pavilhões, certamente, como o texto nos relata ali, caminhando. E interessante que se você fazer uma leitura bíblica antes do capítulo de número 4, capítulo número 3, se você folhear aí a sua Bíblia, você vai ver que Jesus, por onde Jesus chegava, aonde Jesus chegava, Jesus era reconhecido. Por que Jesus chegou nesse lugar e ele não era reconhecido? Note isso, que fantástico. Você lê o capítulo número 4, você lê o capítulo número 3, você verá de que quando Jesus chega, Jesus é imediatamente reconhecido. As pessoas convidam Jesus. E Jesus entra nesse ambiente hostil, difícil. Eu não gosto da expressão inválida, mas é o que o texto nos fala, porque eu acho que ninguém é inválido. Todo mundo tem o seu valor. Um mais, outros menos. Mas todo mundo tem o seu valor dependendo do ponto de vista. E Jesus, ele chega nesse tanque de Betesda, que significa, Betesda significa casa de misericórdia. E a igreja de Jesus, sabe que essa casa aqui é uma casa de misericórdia? Amém? É por isso que nós temos certamente muitos hospitais que se chamam casa de misericórdia. Exatamente porque são lugares de pessoas doentes. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Sabia que eu e você somos bem complicados? A gente é difícil, sabia? O ser humano é difícil de se lidar. Nesse momento que a gente está vivendo aqui, que antecede uma eleição, é mais difícil ainda. Não é verdade? Aquela canção assim que você fala de que você precisa abraçar o seu irmão, né? Você ter comunhão com o seu irmão, quando você sabe que ele é de um lado ou do outro. Tem até um videozinho que você dá um abraço e você fala, mentiroso, né? Mentiroso. Irmãos, como é difícil. E Jesus, ele está entrando nesse ambiente difícil. Nesse ambiente de pessoas sem esperança. Certamente as pessoas não reconheceram Jesus por 2 motivos. Primeiro, porque as notícias naquele tempo, elas não corriam na velocidade da luz que nós temos hoje. Não é verdade? Uma notícia com 2 quilômetros de distância se levava alguns dias. 20 quilômetros. Imagina, irmãos, correu uma notícia com 20 quilômetros. Eles não tinham rede social, não tinha o jornal circular de que era Jesus. E um outro provavelmente motivo porque eles estavam focados. É isso que o texto nos apresenta. Eles estavam focados, olhando para esse tanque, para os movimentos da água, porque de vez em quando, nós não sabemos a agenda, e se esse anjo tinha agenda, o anjo visitava esse lugar. E o texto nos fala de que o primeiro que entrasse era curado.
O primeiro que entrasse. Então a cura é única. E não importa como que você cai lá dentro. Não importa se te jogam de ponta cabeça, se você bate lá a cabeça, se quebra todo lá dentro. Por quê? Pouco importa, você vai ser curado. O texto, é isso que o texto nos fala. E esse ambiente é extremamente difícil. Um ambiente sem esperança. Um ambiente, irmãos, competitivo. Por quê? Era o primeiro que se jogasse. A cura era única. Só tinha vez e voz, somente um. Somente um. E a mensagem de Jesus aqui, e nós já vimos aqui, vocês vão ter esse dia de evangelização. Na casa de Jesus, no corpo de Cristo, tem lugar para todo mundo. Teve lugar para mim e para você? Por que não vai ter lugar para outros? E esse texto aqui, quando João nos relata de que Jesus ele chega nesse ambiente e as pessoas estão totalmente focadas no movimento das águas. Irmãos, que ambiente difícil que Jesus chega. Pessoas sem esperanças. Pessoas que não olhavam para o outro. O foco era o movimento das águas. É tão difícil quando a gente vive em ambientes hostis, ambientes de competição, ambientes onde a luta para se vencer é somente um. Eu costumo falar lá na nossa igreja de que tem uma entrevista de emprego. E aí a gente tem um batista e um assembleiano. E se a escolha for oração, quem ganha? Quem ganha? Ainda bem que o critério de Jesus não é o critério da religião. Porque ele olha o coração nosso. E nesse lugar onde ele chega, extremamente competitivo, pessoas sem esperança. Irmãos, a nossa sociedade não é assim hoje. Um lugar sem esperança. Um lugar onde as pessoas são julgadas e condenadas o tempo inteiro. Ambientes difíceis. Ambientes onde a gente não vê o amor sendo manifestado. Ambientes onde a gente vê algumas brincadeiras e a gente acaba aceitando. Sabe? Oi. Aquela brincadeirinha que muitas vezes você se depara, às vezes no seu ambiente de trabalho, às vezes na faculdade, preconceituosa, homofóbica, machista, que você acaba acostumando vendo algumas brincadeirinhas e você achando que é normal. Sabe aqueles comentários na família? Toda família tem um tiozão, sem graça, cheio de brincadeira. Tem ou não tem? Toda família tem. Se não tem, toma cuidado, porque esse tiozão pode ser você. Se você não identificou o tiozão pode ser você. Que fica fazendo aquela brincadeira sem graça. E que ninguém na família tem coragem de falar desse ambiente hostil aqui, de falar, tio, você é chato, você é inconveniente. Essa sua brincadeira, irmão, toda brincadeira, todo comentário que ofende alguém, não é uma brincadeira. Se ofende alguém, não é uma brincadeira. Mas vai ser chato demais, pastor, eu falar para esse meu tiozão de que ele não deve fazer. É chato demais. É terrível. Mas eu vou te falar uma coisa. O dia que você chegar para ele e confrontar ele, que esse tipo de brincadeira não se faz, quando você chegar, ele não vai comentar. Porque tem conversas que são terríveis. Tem diálogos que são terríveis. Mas é melhor nós termos esse diálogo do que passarmos 38 anos vendo situações, se deparando. E eu sempre costumo falar, se a igreja não se posiciona, ela é conveniente. Sabe aquela historinha da rã na panela? Vocês conhecem a historinha da rã na panela? Que se você pegar uma panela e aquecer ela e jogar uma rã, o que ela vai fazer? Ela vai pular fora. Mas, a gente tem criança aqui, ou adolescente? Tem adolescente aqui? Não é para fazer essa brincadeira, tá? Vocês não fazem essa brincadeira.
Quando eu falar para jovens e para adolescentes, aí eu ensino para vocês outras brincadeiras. Mas hoje não. Essa aqui não. Tá bom? A rã é o seguinte, se você pegar uma rã, pega uma panela fria, coloca no fogo e joga uma rã. Sabe o que vai acontecer? A rã vai acostumar com aquele calorzinho. Ela começa friozinha, a temperatura vai esquentando, daqui a pouco ela morreu. Ela morreu porque ela se acostuma. E é isso que a igreja de Jesus às vezes acaba se acostumando com ambientes assim. A igreja vai aceitando algumas coisas. Ah, pastor, mas é só um comentário aqui machista. É só um comentário aqui homofóbico. É só um comentário racista, irmãos. A igreja precisa se posicionar. A igreja tem que se posicionar. A mensagem de Jesus nesses ambientes, ela precisa ser revelada. E Jesus, ele chega nesse ambiente de pessoas sem qualquer possibilidade, a não ser que essa água fosse movimentada. E Jesus, ele está andando por esses pavilhões, caminhando no meio desses pavilhões. E o texto nos fala que, de repente, Jesus, ali costumava ficar, verso 3, um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Ele esperava o movimento das águas, como eu li para vocês, verso 4, se você está com a sua Bíblia. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali, paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Note de que quem vê o paralítico é Jesus. Não é o paralítico que vê Jesus. Jesus, ele olha e ele está vendo a minha e a sua vida constantemente. Não importa o ambiente em que você esteja, Jesus, ele sempre te vê. Nós não podemos e não conseguimos nos esconder dele. E note de que o texto nos fala de que aquele paralítico estava ali pelo menos há 38 anos. Não é que ele tinha 38 anos, ele estava ali há 38 anos. E eu não leio a Bíblia somente na sua literalidade, eu leio a Bíblia na sua verdade. Porque 38 anos é uma metáfora da vida. Aquele homem estava ali paralisado há 38 anos. Mas para uma mulher que está num sofrimento, num casamento difícil, para um homem que está num estado difícil, desempregado, 1 ano, 2 anos, irmãos, 38 anos pouco importa. Para uma criança que tem 4 anos, que viveu num período pandêmico agora, 2 anos, nós estamos falando metade dessa vida. Irmãos, então, 38 anos pode ser 5 anos que você está vivendo uma situação difícil, 2 anos, 1 mês, pouco importa. Só que o foco desse paralítico, assim como dos demais, eles estavam focados, o texto nos fala constantemente, no movimento das águas. E Jesus, ele chega e ele vai ao encontro, ele olha e ele vê. Isso é fantástico, irmãos. Porque o homem é impossível se achegar a Deus. Nós não temos força de se achegar a Deus. É uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa se manifestar. E você ouvir a voz dele. De que é somente em Jesus que nós temos essa salvação. E depois de que Jesus chega e olha esse homem, ele vê esse homem não reconhece, não sabe quem é, não sabe quem é Jesus. A condição desse homem aqui é fruto de algum pecado, nós lemos no versículo de número 14. Esse homem está porque certamente cometeu um pecado que o levou a essa condição. Isso nos deixa uma mensagem de que tem coisas na vida, irmãos, que nós cometemos lá no passado, que nós lutamos até hoje. Só que esse homem que teve essa dificuldade no passado, se acostumou. Passaram-se dias, passaram-se semanas, passaram-se meses, passaram-se anos.
E o que nós lemos? Que esse homem, quando Jesus faz essa pergunta, Jesus ele entra nesse ambiente social, querendo trazer esperança, vida em vida e abundância, e ele tem esse encontro com um homem. Esse encontro com um homem é uma metáfora de um encontro que ele quer ter com todos. Quando Jesus ele se depara com esse homem ali e faz uma pergunta. As perguntas certas, as perguntas socráticas, né? Que são perguntas que nos fazem pensar. Perguntas certas nos fazem pensar. Não é verdade? Você, no seu ambiente de trabalho, de estudo, quando alguém faz uma pergunta, geralmente as perguntas bem feitas, bem elaboradas, nós não respondemos de pronto. Nós precisamos pensar. E Jesus faz uma pergunta, mas não é que Jesus não sabia a resposta. E também é óbvio que Jesus pergunta, você quer ser curado? É óbvio que qualquer pessoa quer ser curado. Por que Jesus então nos faz perguntas? Porque quando nós paramos para pensar em algumas perguntas, e Ele está constantemente, se você deixa o seu coração se abrir para a visita dEle, e a igreja, as pessoas ficam muito focadas, sabe o quê? Nos movimentos das águas. Nós ficamos focados nesses ambientes sociais para ver se a gente vê algum milagre. Eu costumo falar que a igreja fica buscando, né, milagre. Ela fica procurando sinais, prodígios, irmãos. Não precisa. Essa parceria é você e Jesus. A gente não precisa disso. A gente só precisa Jesus fazer com que Jesus entre na nossa vida. Você e Ele é o suficiente. Só você e Jesus já é o suficiente. Você não precisa de anjo visitando você. Você não precisa nada disso. É porque nós estamos acostumados a buscar alguns sinais, alguns movimentos. A queremos fazer programações e atrás de programações e acharmos que as nossas forças, pelas nossas próprias forças, nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Não, irmãos. Nós precisamos deixar com que Ele nos encontre. Porque quando Ele nos encontra, Ele nos desafia. Ele nos faz perguntas. E note que a pergunta de Jesus, quando Jesus olha para esse homem, a resposta dele foi sim ou não? Não foi nem sim nem não. A resposta desse homem foi se justificar. É difícil mudar. Porque é mais fácil nós darmos desculpas. É mais fácil nós darmos desculpas. Sabe aquela situação do tiozão ou alguma outra situação? É aquele jovem, né? Aquele casal jovem que está namorando e não tem coragem às vezes de acabar assim. Sabe que não vai dar certo, mas é melhor, irmãos, ter esse climão, esse fim horroroso, do que viver 38 anos e uma vida com horror sem fim. É difícil. Só que sabe o que a gente escolhe? A gente escolhe passar 38 anos com horror. A gente prefere passar sofrendo a vida. E quando Jesus olha para esse homem, faz essa pergunta, exige desse homem uma resposta. E a resposta desse homem é dar desculpas, é se justificar porque que ele não muda. Quando Jesus nos faz perguntas, é mais fácil nós justificarmos. É mais fácil nós questionarmos. Olha, eu não mudo porque tem essa situação, eu não mudo porque a minha sogra, ou é porque o meu sogro, ou é porque o meu cunhado. Olha, eu não consigo mudar, eu não consigo prosperar nessa área do meu trabalho, porque olha o meu colega, ele tem isso, o fulano tem aquilo, então é impossível. Eu não consigo sair desse estado de paralisia. A gente fica o tempo inteiro se justificando. O ser humano adora se justificar. E Jesus, pega essa chave, irmãos. Jesus falou assim, não, eu quero saber. E Jesus, interessante que a pergunta de Jesus, ela chega no coração dele e desafia ele. Você quer ser curado? A pergunta de Jesus é, você quer ficar bem? Pode passar lá o outro slide, tá? Que é com o tema. Você quer ficar bem? Você quer ser curado? A pergunta que Jesus nos faz hoje é, você quer ficar bem?
Você quer ser curado? Você quer sair dessa situação, desse estado que você vive? Ou você vai continuar se justificando? Não, porque sabe o que acontece? É que eu estou aqui dias, meses, semanas, eu já tentei, mas não consigo, não tem ninguém que me jogue ali, que me coloque ali. Então eu estou aqui. Quem sabe aconteça alguma coisa. Irmãos, não há vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Não há vento favorável. Sabia que eu e você, nós temos a liberdade, é uma prisão? Eric Fromm, que é um psicanalista, e Jean-Paul Sartre, eles falaram isso, de que a liberdade, ela te aprisiona. Por quê? Porque existe uma prisão chamada liberdade. Essa liberdade exige de eu e você uma decisão. Nós precisamos tomar decisão o tempo inteiro. Nós precisamos estar tomando decisão o tempo inteiro. Por quê? Porque se eu não tomar decisão, a vida vai me levar. Já falou o poeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Na teoria é verdade, se você deixar, a vida vai te levar. Para onde? Aí que está o problema. Para qualquer lugar. E Jesus pergunta para esse homem, onde você quer chegar? O que você quer da sua vida? E a pergunta que Jesus nos faz hoje é, o que você quer da sua vida? Você que está hoje aqui, o que você quer? A mensagem de Jesus, a pergunta de Jesus, ela continua sendo feita, o que você quer? Irmãos, é óbvio que eu e você queremos ser curado, mas para ser curado dá trabalho. Sabe por quê? Porque depois da cura só vem verbo. Olha aí, levante. Olha aí. Então Jesus lhe disse, verso 8, levante, pegue a sua maca e ande. É só ação, você age. Para ser curado tem que se movimentar. Para ser curado, aquela mensagem do movimento das águas, ela é interna, ela não é externa. Ela chega, ela impacta, e a mensagem de Jesus, essa mensagem de somente Jesus salva, que somente Jesus cura, não é que existe outros deuses. O nome de Deus é eterno. Ele é eterno. Não há nada que se compare ao nome do nosso Deus. Não há nada que se compare a Jesus. Não é que há uma outra possibilidade, não. Só há somente em Jesus. E essa mensagem aqui, desafiadora, do versículo de número 8, nos fala que depois de se levantar, Jesus fala, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Imediatamente. Irmãos, quando nós deixamos Ele agir no nosso coração, toda aquela nossa paralisia, ela vai embora. Porque nós deixamos com que Ele entre na nossa vida e nos transforme. Mas note que Jesus relata, e imediatamente o homem ficou curado, quando Jesus falou para ele, pegue a sua maca e ande. O que ele fez? Ele pegou a sua maca e colocou aonde? Debaixo do braço. A maca era uma espécie de esteira. Quando você vai para a praia, tem essas esteiras. Sabe essa esteira que você fica na praia? Tem umas de palha que volta e meia você acha. Era uma espécie um pouquinho mais grossa, que era o colchão das pessoas pobres da época. Jesus falou, pegue a sua maca. E esse homem colocou debaixo do braço. Porque para ele não se esquecer de onde é que veio. E o verso 14 nos fala sobre isso aí. Nós vamos chegar nele. E o texto continua. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou, olha só, o homem que me curou, me disse, pegue a sua maca e ande. Irmãos, eu fico imaginando essa cena, desse homem sendo curado. Ele não reconheceu quem era Jesus. Sabe aquela mensagem de 2 quilômetros, de 20 quilômetros? Não chegou ainda que Jesus estava ali. A mensagem não chegou. Ele sabe que alguma coisa aconteceu.
Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? Irmãos, quando a nossa vida ela é transformada, quando essa mensagem de impacto, de esperança, de salvação chega para mim e para você, eu duvido se as pessoas não identificam na nossa vida e na sua vida que alguma coisa mudou. Porque se isso não aconteceu, irmãos, você precisa ficar atento à pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Você quer uma salvação para o futuro? Ou você quer que o reino de Deus comece aqui agora? Porque essa mensagem do reino de Deus é para agora. Não é para amanhã. O reino de Deus é chegado no meio de nós. A igreja de Jesus, sabe por que nós estamos com essa crise? Que a gente vive mundialmente, a gente vive num cenário de guerras. Não é somente a guerra que nós temos hoje lá na Ucrânia com a Rússia. Sabia que existem outras guerras acontecendo já faz anos e anos e anos? O problema, irmãos, mas o problema do Brasil é social, é econômico. Pastor, como é que eu consigo dar resposta? Irmãos, não é o que fizeram de você. É o que você vai fazer daquilo que fizeram com você. A gente vive num momento difícil, sim. Qual é a minha resposta nesse ambiente Brasil? Eu vou mudar o cenário político e econômico do Brasil? Eu vou conseguir mudar? Como que eu vou reagir Como que a igreja tem que se manifestar? Como que a esperança da igreja de Jesus é Jesus. Ponto. A esperança de se recomeçar uma nova vida está em Jesus, sempre esteve em Jesus e sempre estará em Jesus. Verso 13, o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça. Vou pedir para que a banda venha aqui. Jesus, quando encontra esse homem aqui, esse homem certamente, eu tenho aqui diante de mim 2 professores meus aqui, pastor Paulo, pastor Dorias. Esse homem aqui é questão de lógica, certamente era judeu. Por quê? Porque ele estava curado, são, e foi para onde? Para o templo. Só ia no templo, só tinha esse acesso ao templo exatamente quem se encontrava nessas condições. E Jesus, ele olha para esse homem e ele fala: olha, não volte a pecar mais. Você respondeu a pergunta. Eu te pergunto, irmãos, esse homem parou de pecar? Não sei. Provavelmente não. Zaqueu parou de roubar? Provavelmente não. Aquela mulher adúltera parou de adulterar? Não sei. E pouco importa. Porque esse paralítico, a mensagem ela é viva e eficaz. Esse paralítico continua sendo eu e você. Zaqueu continua se manifestando. Os pecados nos ambientes sociais continuam se manifestando. Pouco importa se esses homens pararam de pecar ou não, porque essa mensagem ela continua hoje. Esse homem é eu e você. Esse homem somos nós. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Nós vamos ouvir essa canção. E eu gostaria que você ficasse nesse momento, irmãos. Posteriormente a gente vai ter esse momento da ceia aqui. O convite de Jesus para nós. E Jesus não está propondo culpados. Não entenda isso aí. Jesus, ele olha para esse homem aí. E a proposta de Jesus é um caminho. É um caminho que é um dos textos que nós lemos aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o convite dele. E a pergunta que Jesus faz, irmãos, é para movimentar essas águas que são aqui dentro. É o milagre do movimento. A pergunta de Jesus é para movimentar a minha e a sua vida. Não precisa vir anjo nenhum.
para mexer em nada. Basta você deixar com que aquele que está no tanque de Betesda, que está na casa de misericórdia do Jardim Tarumã, passeando no nosso meio, basta você deixar com que ele olhe para você, e quando ele olhar para você, ele vai te fazer um convite. Eu acredito de que o ser humano, ele precisa de símbolos. E não há mistério nenhum e não há mística nenhum. E eu gostaria de fazer um convite para você. Durante essa canção, se você sentir no seu coração que essa mensagem falou com você, de alguma forma, se desafiou para você, de falar, pastor, eu quero recomeçar algumas coisas na minha vida. A gente não precisa esperar virar o ano para recomeçar. É possível recomeçar mesmo em setembro. Você não precisa esperar terminar o ano. Você pode recomeçar. É tempo de recomeço, porque só Ele salva. Se você, assim como eu, acredita e está disposto a recomeçar, eu convido você a vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos juntos aqui, diante do Senhor, falarmos, Senhor, mexe nas águas, não de fora, mas mexe nas águas internas. Amém? Vamos fazer isso. Eu desafio você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Aquele homem se sentia só, abandonado. Mundo busquei, sim, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe para perto. me trouxe pra perto. Sim. Que todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não tenho medo, expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei.
sepulcros, faz de nós um soldado, faz no mar o caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia! Querido Deus e Pai, só o Senhor pode fazer. E o Deus dos recomeços, a nossa esperança da igreja está no Senhor. E o teu convite a nós nessa noite é para mover as águas internas. Deus, que a tua igreja, que os meus irmãos que estão aqui, que possam entender isso, de que a verdadeira virtude, a verdadeira transformação está em Jesus, está no Senhor somente. Deus, nós somos limitados de chegarmos ao Senhor. Nós não conseguimos nos jogar para sermos curados sem que o Senhor venha ao nosso encontro e nos transforme e nos faça perguntas para movimentar o nosso coração, a nossa alma, para fazer de nós homens e mulheres semelhantes ao Senhor. Jesus, obrigado porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela transforma. Deus, que essa igreja possa testemunhar ainda esse ano de 2022 um tempo de recomeço, porque em Jesus é possível recomeçar em qualquer momento. Não importa o tempo em que você, meu irmão, minha irmã, está passando, não importa a quantidade de anos, não importa o tamanho da sua situação, a circunstância que seja, o Deus dos vales e o Deus das montanhas está aqui. E que você possa chegar ainda este ano e falar: eu fui curado, não foi no tanque, mas foi lá na igreja do Jardim Tarumã. Foi lá que Jesus me encontrou, e foi lá que eu fui transformado, e foi lá que a minha reconciliação, ela se deu com o Senhor. Jesus, o Senhor é o Deus que transforma alma, espírito, sentimento, situações de pessoas que estão com ansiedade, com depressão. O Senhor é esse Deus de que regenera tudo em todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, é a nossa oração. Amém? Amém? Aplaude ao Senhor. Vamos juntos.